Fique de pé mais um minutinho e abra a Bíblia, por favor. Pega a sua Bíblia ou o seu celular e abra no Evangelho de Mateus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Se nós puderem me ajudar, nós vamos acompanhar a leitura do verso 43 até o versículo 48. Mateus, capítulo 5, de 43 a 48. Continuando na temática que já trabalhamos pela manhã, no culto da manhã nós tivemos um trabalho sobre o amor ao próximo, e trabalhamos a ideia do amor de Deus, do amor a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Hoje à noite vamos trabalhar o tema, o amor de Deus restaura. Não sei se tem cola aí para os irmãos, né? Mas o tema de hoje é o amor de Deus restaura. Vamos todos juntos? O amor de Deus restaura. Mateus 5, 43 a 48. Logo após essa mensagem, vamos servir a mesa do Senhor. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém? Podem sentar-se. Esse é aquele texto que a gente não diz amém assim com muita vontade não, né? Eu reconheço. Deus sabe, irmãos, e é verdadeiro o seu pastor, e tem que ser, quando diz: Deus sabe que dos pecadores este é o principal. Com tudo que eu sei, com tudo que leio, com todo o evangelho que prego, com a Bíblia, sabe, doutor Alexandre, que ilumina meus olhos, eu sei que minhas culpas são maiores. A quem muito é dado, muito será o que, irmãos? Cobrado. Dizer amém para um texto como esse é possível sim, precisa ser viável, porque somos cristãos que precisam se espelhar no amor de Deus e se inspirar nele para continuar vivendo. Não é o amor de Deus, o mundo estaria destruído, não fossem os cristãos e o evangelho pregado, ensinado e praticado, o mundo já estaria, eu acredito, dizimado. Quem está concorrendo conosco agora é o Fantástico, né? Deve ter audiência menor do que a nossa, mas deve estar lá concorrendo. Irmãos, há de se assustar o irmão que vê o Fantástico, ou então depois no outro canal, porque tem reprise lá, no outro canal lá. A gente que assistir hoje no outro canal, a reprise eu posso assistir, você verá notícias assustadoras. Eu vi só o spot ontem, não lembro o horário, por algum motivo, eu passei pela sala TV ligada, está o spot lá do Fantástico. O spot me deixou apavorado, com curiosidade de saber o que é aquilo. A pessoa vai casar não sei aonde, nas Bahamas, no exterior, milhões de avião, passagem aérea, barco, e tal, lá a propaganda dela, do noivo e tal, e o nome está na lista da Caixa Econômica, recebeu R$1.200. Repórter liga, vocês viram isso? Repórter ligou, atendeu o telefone: ô, você é fulana? Sou. Confirmou. Tudo isso eu vi na TV. Se é mentira, me perdoe, multe a TV. TV é mentirosa, eu vi na TV. A TV pegou o telefone, sou eu. E a senhora recebeu a necessitada, e ela, obviamente, no telefone, não sabe. É, sou mesmo, e recebi mesmo. Ah, mas engraçado, porque eu estou vendo que a senhora no seu Facebook vai casar, vai desligou. Vai casar no céu, né? Nem sei se é Bahamas, é um primeiro mundo desse. A outra lá mora numa mansão enorme, tem a foto, fantástica e terrível. Quando pega para acabar, pega mesmo, pega para bater, né? Tiraram a foto da mansão da mulher lá, mansão linda, num bairro nobre, Deus sabe onde, não quero receber processo, quero nem me meter, isso é entre a Globo e as pessoas, né? Eu estou fora, eu sou só o levador de informação que vi na TV. Ao ver aquilo na TV, vi a casa bonita, e a senhora está nesse... Sou, a senhora tem, preciso muito.
Aí 1.200 recebeu morando. Aí tem um vídeo lá dela gravado, tá lá, a matéria vai sair hoje. Eu vou fazer o que com a miséria dela? Olha só, a pessoa fala isso. E eu ficaria aqui contando histórias. Eu imagino que o Fantástico vai contar 200, 300 dela. E tem uma jovem, irmãos, que recebeu 600, sem precisar, filha de barão, milionário do Brasil, foi para a rua com placa contra a corrupção. Aquela eu quase morri. Imagina eu, na hora do almoço, passando, ver aquilo, quase que me deu indigestão, vendo aquele spot a menina com a placa. Campanha contra a corrupção, mas recebeu 600 reais, sem precisar. Tirou a vez de alguém, né, Zé? Alguém que com certeza precisa. 2 ali que eu conversei não receberam nada, estavam ali hoje, estão comendo nossa sopa, ganhando nosso cobertor, não receberam um tostão. Foi negado, mas o outro lá recebeu. Imagine a situação. Eu vou pregar o evangelho hoje por um motivo muito simples, irmão. Se alguma coisa boa existe no mundo, é Deus, o poder de Deus e o seu evangelho, amém? E se o pastor é ruim, é porque o pastor é ruim mesmo. Se a igreja é ruim, é porque as pessoas são falhas mesmo. Mas Deus é tudo que há de melhor. Então vamos erguer a bandeira de Deus, vamos louvar a palavra de Deus, vamos exaltar a verdade de Deus, porque Deus nunca muda, Deus nunca falha, o amor de Deus restaura, amém, irmãos? É isso que eu vou pregar aqui hoje. E para contar a vocês a história desse capítulo, quero lembrar aos irmãos que Jesus chega diante de um grupo que está passando um momento muito difícil da sua história. O Sermão do Monte é pregado diante de uma multidão que não é uma multidão qualquer, e é uma multidão absolutamente carente de entender o que amor é, porque eles não sabem o que o amor de Deus, o que é o amor de Deus e o que o amor é. Sabe por quê? Essa gente é extorquida pelos ricos, são esses que estão ouvindo o sermão de Jesus. Gente que os ricos tiraram suas roupas, tiraram suas terras e que estavam jogadas por aí, andando atrás de Jesus, buscando em Jesus uma palavra de esperança. Esse é o público do Sermão da Montanha, ou do Sermão do Monte. Quantos que estão ali ouvindo o Sermão do Monte são marcados pela dor da humilhação do Império Romano, que era duro com aqueles que serviam o Império. Você que é estudioso da história sabe que um soldado romano tinha o direito de se dirigir a qualquer pessoa e exigir dela qualquer esforço ou qualquer atividade em benefício dele ou do Império. Quem é que não lembra de Jesus carregando sua cruz? Quando o soldado percebe ali o peso da cruz, chama quem? Simão, o Cirineu, e diz: vai aí, carrega. E ele tem que carregar porque o soldado tem autoridade sobre isso. Quando olho para toda essa geração que sofreu na mão do Império Romano, que sofreu na mão dos ricos, foi explorada, extorquida pelos ricos do seu tempo, que tiraram suas roupas, tiraram suas posses e pegaram de volta suas terras, de gente que era humilhada pela religião, irmãos, escriba e fariseu não era mole não. Você não queira ser vítima de bullying de escriba e fariseu, você não aguenta, você vai surtar. Os caras olhavam para você e debochavam e humilhavam com um descaso tão grande que a pessoa, quando olha para aquilo tudo, sente nojo e vontade de fugir do que chamamos de religião, porque aquela gente humilhava quem não era como eles, quem não seguiu o que eles seguiam, quem não lia o que eles liam e não rezavam na cartilha deles, eram absolutamente humilhados. Essa gente ouve falar de um homem simples, de um homem que anda no meio das pessoas e que está ensinando um evangelho de amor e de perdão, e ela fica apavorada e preocupada e diz: onde é que está esse homem? E onde esse homem ia, é chamado Jesus, as pessoas iam atrás. Irmãos, Jesus ia atrás de Jesus, e o que, irmãos? Uma multidão. Essa multidão está buscando amor, essa multidão está buscando esperança, essa multidão está buscando uma identidade a Jesus. E a primeira coisa que elas ouvem de Jesus, dentre as muitas, não é? Os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, não é isso que é o sermão? Agora, das muitas coisas que eles ouviram no Sermão do Monte, uma das grandes verdades foi dita àqueles que o ouviam: ame o seu próximo e ame o seu inimigo. Meu Deus, ali foi o espanto. O espanto foi, primeiro, maior, porque Jesus contradiz o movimento dos rabinos, e os rabinos são a autoridade judaica naquele momento, e os rabinos são a liderança da sinagoga, eles são os sacerdotes do momento ali. Os sacerdotes estão ensinando, e os rabinos especialmente, estão ensinando na sinagoga, que você tem que odiar o seu inimigo, e na verdade os rabinos pregavam que o inimigo é quem?
todos os que não eram judeus. Quem não fosse judeu, os rabinos consideravam como seus inimigos. Ao ouvir isso numa sinagoga, o judeu se sentia instigado então a praticar o amor ao próximo e o ódio a quem? Ao inimigo. Olha o sermão de Jesus. Vocês ouviram o que foi dito. Ele põe o sermão do rabino na pauta. Ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Agora veja o sermão de Jesus. Eu lhes digo, ame seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Mateus 5, pode colocar na tela? Mateus 5, 43. É concebível isso, irmãos? É. Isso é o evangelho? É. É um contraponto contra o ensino dos rabinos? É. Muita gente lê isso aqui e entende errado. Vocês ouviram o que foi dito, ame seu próximo e odeie seu inimigo. Muita gente diz que isso era da lei. Isso não era da lei. A lei, doutor Alexandre, nunca ensinou assim. Isso era uma distorção do grupo religioso que queria expurgar os inimigos e aumentar o seu círculo protetor religioso, que ensinava o ódio aos seus inimigos. Não era o evangelho. Você diz assim, mas a lei diz o quê, pastor? Pega comigo, se tiver equipe me acompanhando lá, vamos tentar localizar. Levítico 19, 17 e 18, você pode abrir a sua Bíblia. Levítico 19, 17 e 18 diz claramente o que o nosso Deus esperava em relação àqueles que querem seguir o evangelho de Deus, a verdade de Deus, as boas novas do Senhor. Veja lá Levítico 19, 17. Não odiarás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, Levítico 19, 17, e por causa dele não sofrerás pecado. Agora veja Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem te guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Amém, irmãos? Esse é o ensino. Jesus não se levanta aqui para pregar contra a lei ou dizer que o ensino dele é um contrassenso contra aquilo que é ensinado. Quando ele diz, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo, odeie seu inimigo, o que ele está dizendo é que tem um ensino lá comum que é diferente do evangelho. E você devia repudiar isso. Agora, não é a lei. A lei, ao contrário, enfatiza o que o próprio Cristo disse. Levítico 19, 17 e 18. Por que eu estou dizendo isso? Primeira lição: decidam amar como Jesus ama. Decidam amar como Jesus ensina. Você pode escolher a frase, é o mesmo ponto. Decidam amar como Jesus ama ou decidam amar como Jesus ensina. Porque Jesus não ensina o que não faz, e Jesus não ama sem ensinar. Jesus ensinou amando. Queremos hoje passar para as pessoas uma palavra de esperança. Vamos decidir amar como Jesus ama. Vamos aprender a amar como o evangelho nos ensina a amar. É difícil? É difícil. Dá vontade, William, de não dizer amém? Dá vontade. Não é uma coisa simples erguer a sua voz, o seu peito e dizer, Deus, eu vou orar pelo meu inimigo e vou aprender a amá-lo. Não é fácil. Quanto mais eu vejo que aumentam as nossas listas de inimigos, mais eu percebo quão distante do evangelho eu estou. Mas quanto mais eu consigo orar por aqueles que declaradamente são meus inimigos, mais eu consigo perceber que o amor de Deus é a porta para a restauração dos relacionamentos. O sermão de Jesus e a vida de Jesus devem ser para nós, irmãos, um modelo e um exemplo a ser imitado, a ser praticado e a ser seguido. Se vocês ouviram o que foi dito e aprenderam a amar o seu próximo e odiar o seu inimigo, sigam o ensino de Jesus. Amem seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Creio que amar o inimigo aqui, você sabe o que é? Amar o inimigo aqui é amar aquele que você, se pudesse matar, mataria. Amar o inimigo aqui é amar aquele que, se você pudesse dar um fim nesta relação, você daria. Amar o seu inimigo aqui é aquele que deseja mal a você e você a ele. É esse o seu inimigo, e é esse que Deus tem pedido que você aprenda a amar. Difícil, mas o evangelho de Jesus impõe aprender a amar. Muita gente acha que amar é sentir algo positivo e doce por alguém. Muita gente que acha que amar é ter sempre reações boas e se sentir sempre bem quando pratica um ato de amor. Nem sempre o nosso ato de amor traz uma sensação boa. Às vezes fazemos uma coisa boa e isso é amor,
mas foi muitas vezes a contragosto nosso. Você diz: pastor, o senhor está brincando? É isso mesmo. Deixa eu dar um exemplo. Quando Jesus Cristo está lá no Getsêmani, não é? Muito a contragosto, orando, gemendo, chorando, suor como gotas de sangue. Eu pergunto: sua oração, sua dor, seu sofrimento a contragosto são ou não são uma expressão de amor legítimo por um homem que não merece um centavo? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, quando você vier com essa conversa de que amor é um sentimento muito bom e você tem que se sentir bem quando ama, isso é conversa fiada. Você vai amar às vezes a contragosto, vai amar às vezes com sofrimento, vai amar às vezes com um certo choro, mas é bom demais amar, porque quando você ama, é a chance que você tem de encontrar restauração. É isso que Cristo está dizendo. Você tem que aprender e ter capacidade de amar, até quem não merece amor. Você deve amar o seu inimigo. Veja só, quando Cristo está na cruz do Calvário, com as suas mãos abertas, com aqueles guardas que estão lhe cravejando as mãos, lhe cravejando os pés, com aquele guarda que lhe está lancetando o corpo, com aquela lança, com aquela multidão que grita: crucifica-o, crucifica-o. A pergunta é: tem prazer naquele momento? Ele se sente bem com tudo aquilo? Ele pode dizer: que amor, que glória isso aqui, oh, que coisa boa, né? Parece que eu estou na Disney, na Universal. Longe disso. Na cruz ele olha e expressa um sentimento do que o amor é. Ele diz: Pai, perdoa-lhes. Por quê? Porque não sabe o que fazem. Então, quando você ouvir alguém dizer que amor é um sentimento extremamente prazeroso e só é assim, isso é falácia. O amor é bom, o amor é prazeroso, o amor de um homem por uma mulher é maravilhoso, o casamento impõe amar, a paixão é tremenda, mas amar nem sempre é sentir algo positivo. Amar é fazer algo bom. Amar é doar-se de forma boa, mesmo quando os rins estão doendo ou a alma está gritando: eu preciso amar. Esse é o sermão de Jesus. Ame até o seu inimigo. E ele não tem nada de bonzinho. Quando olho para isso, pergunto: esse evangelho pode restaurar? Pode. Esse evangelho é poderoso? Na verdade, é a única forma de nossa humanidade mudar e do homem mudar. Se aquelas pessoas que buscaram receber recursos indevidos, que gritaram contra a corrupção, que estão aí bem de vida e tiraram do pobre o pão do sustento, tivessem amor pelo próximo, nunca colocaria o dedo no cadastro para buscar um dinheiro que não é seu, mas é para aquele que precisa. Entenderam a diferença do evangelho? Seu evangelho. O evangelho ensina e impõe este ensino como uma verdade de Deus. Em segundo lugar, irmãos, eu quero pregar, e vamos como o segundo e último ponto. Se o primeiro ponto é: ame e decida amar como Jesus amou ou como Jesus ensinou, o segundo ponto é: escolha. Escolha refletir o amor de Deus em todos os seus relacionamentos. Abra comigo Mateus 5,44, por favor. Mateus 5,44, vamos lá? Quero que você acompanhe, se puder me acompanhar versículo a versículo, e você verá a diferença entre o evangelho, o que o evangelho é, e o que o mundo tenta pensar que é aí o amor. É diferente. Olha só Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Veja, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Nossa paternidade depende disso, irmãos. Agora veja o 45. Por quê? Quem é Deus, o Pai? Porque Deus faz com que o seu sol se levante sobre quem, irmãos? Maus e bons. E a chuva, irmãos? A chuva sobre justos e injustos. O que eu estou dizendo? Quando alguém escolhe refletir o amor de Deus, ele vai fazer exatamente o que Deus faz e vai querer viver como Deus pediu que ele viva. Se Deus derrama sol sobre maus e bons, chuva sobre justos e injustos, eu não posso escolher quem eu vou amar. Entenderam? Eu não posso colocar nos dedos dessa mão quem eu vou amar e nos dedos dos pés quem eu vou detestar. A Bíblia diz: você vai imitar a Deus e vai amar até o quê? Até os seus inimigos. Você vai amar até os seus inimigos. A razão para amar e orar é por uma causa justa e muito simples. É orando e amando que conseguimos refletir o amor de Deus. E é quando o nosso inimigo verá
o quanto Deus ama e o quanto Deus, através do seu amor, nos ensinou a amar. Na verdade, quando espelhamos este amor, somos comparados e mirados na perfeição de Deus. Pode seguir o versículo, por favor? Pode passar o próximo? Tem alguém lá em cima? Passa para o 46, por favor, Rodrigo. Porque se amardes os que vos amam, veja lá, a Bíblia diz, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos o mesmo? Pode passar. E se saudardes somente vossos irmãos, que fazeis demais? Irmãos, o fariseu escolhia com quem falava, e ele só saudava quem o saudava. Tem noção do tipo de religião doente que os caras criaram? É contra essa gente que Jesus está pregando e dizendo, essa religião não muda as pessoas. Agora veja o verso seguinte, vamos lá, pode passar. Portanto, veja o texto, sede vós o quê? Sede vós o quê? O amor de Deus é a cura para nossas imperfeições, irmãos. Quanto mais eu odiar, quanto mais eu detestar, quanto menos eu orar, e quanto mais eu decidir não orar por aquele que me persegue ou me maldiz, mais imperfeito eu sou, menos a restauração, mais distante do ideal de Deus. Mas quando eu sei que aquele indivíduo me odeia mesmo, e eu não estou pedindo o sucesso dele na empreitada contra mim, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou pedindo que por amor e misericórdia de Deus, aquele indivíduo conheça a Deus como eu conheço, e que ele seja alcançado pelo amor de Deus como um dia eu fui. Irmãos, isso vai restaurar a relação, a minha relação com Deus, porque eu aprendo quem Deus é e como Deus ama, e eu consigo espelhar de Deus, irmãos, um vislumbre, o chamuscar da sua perfeição. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Que essa mensagem desperte o seu coração e que exemplos bons dos cristãos que viveram este amor possam tocá-lo. Eu quero terminar essa mensagem citando Corrie ten Boom. Corrie ten Boom foi uma relojoeira solteirona, morava na Holanda. Vivendo na Holanda durante a Segunda Guerra Mundial, Corrie ten Boom, do refúgio secreto, aprendeu a amar os seus inimigos. Ela tinha inimigos em comum e inimigos muito grandes. Mas quando ela viu os nazistas, e quando ela viu a Segunda Guerra Mundial, e quando ela viu Hitler com o seu poder mortal, ela passou a amar os seus inimigos, que eram, na verdade, inimigos do nazismo. E quando ela chegou e percebeu que aquelas pessoas não mereciam morrer, ela começou a abrigar aquela gente, inimigos, na sua própria casa. Quando a polícia chegava perguntando se tinha lá algum judeu ou alguém que ela estava protegendo, e ela não devia, mas protegia, ela dizia, não tem ninguém aqui não, ela os protegeu, na verdade ela os amou. E a história diz que por amar os seus inimigos e protegê-los do império das trevas do nazismo, Corrie ten Boom foi presa, junto com sua irmã, presa junto com seu pai, e o refúgio secreto, o livro, mostra no histórico do livro, dor, injustiça e humilhação que esta mulher passou, simplesmente porque decidiu amar os seus inimigos. Não somente orou por eles, mas os protegeu, os cuidou da mão do seu inimigo comum. Corrie ten Boom, ela diz o seguinte, quando um trem entra em um túnel, o mundo fica escuro, mas você não pula do trem, ao contrário, durante toda a escuridão, você se senta no trem, fica firme, até que a escuridão passe. Aí ela diz assim, se olhar para o mundo, ficará aflito, se olhar para si mesmo, ficará deprimido, mas se olhar para Cristo, encontrará repouso e descanso. Corrie ten Boom diz, confia em Deus, Deus não tem problemas, Deus só tem planos, em Deus só solução. Quando vejo o exemplo dessa mulher, uma mulher de carne e osso como eu e você, que praticou o amor e pagou um preço muito alto por ele, eu me inspiro a dizer, é o amor de Deus que restaura as pessoas, é o amor de Deus que espelha a perfeição dele em nós, e se temos uma chance do mundo ver o Evangelho, é amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Que para tanto o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Fique de pé comigo, vamos orar ao Senhor. Nosso diaconato vai chegar aqui para nós servirmos a ceia do Senhor,
Mas eu quero pedir uma coisa a você neste momento. O apelo de Deus ao seu coração, o apelo de Deus a você, igreja que está aqui no templo, você, igreja que está em casa, é um só. Não vá para essa mesa nutrindo tristeza, rancor. Se você tem hoje um inimigo declarado, irmãos, e todos têm, é hora de você colocar esse inimigo agora diante do Senhor e dizer assim: Deus, essa é a pessoa que eu menosprezo, essa é a pessoa que eu desprezo, mas eu decidi amar com o amor de Jesus. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Eu quero responder ao apelo e perguntar: quantos aqui sabem, os presentes aqui e em casa também, que tem um inimigo declarado seu? Você é inimigo dessa pessoa, ou sabe que ela é sua inimiga? Sabe mesmo, ela já escreveu, já disse, já falou, já ligou, e você sabe que a primeira oportunidade que tiver, ela vai criar um problema. Se você sabe, você está aqui hoje, quantos têm a coragem e a ousadia de erguer a mão e dizer: pastor, eu vou orar agora por aquele que é meu inimigo, para que Deus, por sua graça, para que Deus, pelo seu infinito amor, o encontre e o alcance. Eu vou orar por aquele que me maldiz, por aquele que não bendiz a minha vida. Erga sua mão para eu saber quantos vão fazer comigo essa oração. Eu quero entender, quantos entenderam o Evangelho hoje? Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, o que acontece aqui hoje faz o inferno tremer. Você entendeu o que eu estou dizendo? O que está acontecendo aqui agora faz o inferno tremer, porque tudo que o inimigo quer é que você viva com espaço mais reduzido, mais reduzido, mais reduzido, e com mais inimigos e menos espaço. Mas quando você se expande para o reino espiritual, irmãos, você não cabe dentro de você, porque Deus vai, ganhando espaço e terreno com você. Fica com a mão levantada, vamos orar. Senhor, nós erguemos nossas mãos para orar por aqueles que são declaradamente inimigos de nós, os cristãos, e muito especialmente de cada um de nós. Todos aqui têm uma pessoa com quem estão tendo controvérsias, que estão sendo agredidos ou já se agrediram, mas de mãos erguidas agora, clamamos e oramos por eles, pedindo primeiro que o Senhor tire de nós, ó Deus, essa dor, essa tristeza, esse rancor, e nos ensine, Deus, nos ensine a amar os nossos inimigos e a orar, Deus, a orar todos os dias por aqueles que nos maldizem. Eu creio na cura que vai acontecer aqui hoje. Eu creio na cura do que está acontecendo nos lares. Eu creio na cura deste sermão. Esse sermão não é meu, é de Jesus. Foi pregado de uma montanha mais de 2000 anos atrás. E aqueles que ouviram aquele sermão foram transformados pela mensagem do Evangelho. Que hoje, tal qual naquele dia, multidões se rendam a Jesus, lares sejam transformados pelo Evangelho de Jesus, porque eu creio, Senhor, eu creio que o amor de Deus restaura os nossos relacionamentos, restaura a nossa comunhão com o Senhor e com o nosso próximo. Assim cremos, assim oramos, em nome de Jesus, amém.